Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jardson e esse é o episódio 125 do Abananados InstaCast. E para esse episódio eu convidei quase xará, né, Janderson Souto, que é cantor. Seja muito bem-vindo ao Abananados. Muito obrigado, satisfação toda minha estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Estamos aqui para conversar e bater um papo muito gostoso. Então vamos papear. Olha, Jarderson e Janderson aqui hoje não é uma dupla sertaneja. Eu não canto porcaria nenhuma, mas ele canta e canta muito bem. E vocês vão identificar isso no final dessa entrevista. E aí, Janderson, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, eu vou pedir para que você se apresente para elas agora. Com certeza. Meu nome é Janderson Souto, né? Sou conhecido por Janderson Souto também, não tenho apelido. Tenho 21 anos, sou natural da cidade de Damião. Apesar de muitos não saberem disso, mas sou natural da cidade de Damião. Foi onde eu residi a minha infância por completo. Muitas pessoas me conhecem daqui de Solânia, mas eu sou só um solanense de coração. Adotado. Eu vim pra cá em 2020 pra trabalhar. Eu acho que basicamente isso, né? Bom, e aí você já se apresentou para o nosso público, só que aí eu costumeiramente faço uma pergunta aqui bem específica, né? Porque geralmente as pessoas conseguem nos definir muito bem, mas a gente às vezes não consegue. E eu queria saber, para Janderson Souto, quem é o Janderson? O Janderson Souto é um menino muito sonhador. Vou dizer menino que tenho 21 anos, aí sou... um menino mesmo. Tenho 21 anos, é um menino sonhador, sou muito persistente, me defino como uma pessoa super trabalhadora, eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que essas duas palavras principais, persistente e sonhador, é o que mais me define. Bacana. E aí você revelou no início que você é lá do Damião. Nasceu por lá, se criou por lá. Conta um pouquinho aí da tua infância. Não nasci em Damião, porque Damião não tem hospital, né? Pra nascimento. Mas nasceu e foi jogado pra lá. Nasci em Picuí. Minha naturalidade é de lá, de Picuí, mas fui criado toda a infância na cidade de Damião, com meus pais, com minha mãe, principalmente, até porque foi mãe solo, né, em boa parte, e ela é professora. Fui criado com as minhas tias, com as minhas primas, com os meus avós, então assim, fiquei de mão em mão, basicamente, porque mãe era professora, né? Ela trabalhava o dia todo como diretora escolar e precisava de alguém para cuidar de mim. Mas sempre fui um garoto muito curioso. Eu sempre fui muito curioso. Tipo assim, ao nível extremo. Muito, muito. E um detalhe, toda a minha infância eu não gostava de brincar com crianças. Eu gostava de ficar perto dos idosos. Sempre tive uma paixão, sempre tive uma atração por idoso. No quesito de conversar, de saber um pouquinho da história deles, de saber, sabe, deles de verdade. E eu acho que foi o que me ajudou um pouquinho no amadurecimento, né? E, então, assim, muitos me conhecem lá, tem um apelido entre os idosos que eles me conhecem como Padre. Meu Deus, por quê? Olha, bem curioso, eu tô revelando isso aqui no podcast, muita gente nem me conhece por isso. Porque eu sempre fui muito religioso. A minha infância... minha mãe sempre me levava para a igreja, eu tinha uma paixão muito grande por igreja. Hoje, ainda ando muito na igreja, frequento, participo das pastorais, mas eu gostava de imitar que eu tava rezando perto dos idosos. Então, assim, eles reuniam na porta lá de casa pra gente fazer isso, esses momentos da tarde. Fazer uma missa. Quase. Então isso é bem curioso, porque, tipo assim, quase ninguém sabe, mas alguns idosos passam na rua, ei, padre, e eu, meu Deus do céu. Tá longe. Mas a minha infância foi toda em Damião. E aí a gente pode dizer que esse seu contato com as pessoas idosas, né, como você mesmo falou, foi o que propiciou você ter um contato bem direto com a cultura, porque você me revelou anteriormente que tem um contato maior com a cultura desde que era pequenininho. Eu acho que sim, até porque... O meu ritmo é forró das antigas, né? Então, eu acho que eu escutei demais quando era pequeno. O pessoal escutando forró. E sempre tive essa atração. Muito, muito grande. E sempre fui interligado à parte da cultura. Desde muito pequeno. Eu sempre gostei de participar das festividades culturais, da cidade, da escola. Eu sempre fui muito
protagonista nesse quesito. Eu sempre tava de dentro de tudo, de tudo, de tudo. Muito bacana. E quando você fala aí que gosta das músicas antigas, a gente te conheceu justamente no aniversário, você cantando muito bem, né? Músicas que realmente são músicas, porque tem umas hoje. A gente olha assim e diz, que porcaria é essa? A gente tá assistindo a novela novamente, chamada A Viagem. Novamente não, porque eu nunca assisti. A Viagem, né? E uma música muito bonita no início da novela, né? Na escuridão do teu olhar eu me iluminava. Eu acho isso muito massa. Aí hoje é Kika, senta, não sei o quê. Vai te danar pra lá. Então, assim, a gente te conheceu nesse contexto, cantando muito bem, por sinal. E por isso que você tá aqui hoje no Abananados, né? Esse ritmo que você canta, mais antigo, então ele vem muito desse seu, como é que eu posso dizer, entrosamento com essa parte cultural e também com essas pessoas que eram mais idosas e que escutavam esses ritmos. Eu acho que tem, sim, essa super ligação, mas assim, eu também viso muito essa questão das letras e tal, e eu acho muito bonitas as músicas antigas. Principalmente a parte mais romântica de forró das antigas, que é o que eu canto, né? Porque tem o forró das antigas, que a gente considera que é aquele forró mais romântico, né? Pra dançar. E tem o forró, que é o pé de serra, que é totalmente divergente do forró das antigas, né? Mas tem toda essa ligação, sim, e eu sou apaixonado. Eu acho que... Eu não sei se eu me identificaria hoje em ser cantor de outro estilo musical, porque cantar o amor, cantar essas músicas com letras tão lindas, que na verdade são poemas, né? E cada compositor ali tem aquela história pra contar. Eu acho isso simplesmente incrível. Eu canto outras músicas, mas assim, justamente pra atender a questão de demanda, né? Dos contratantes, até porque é preciso, né? E só que assim, forró das antigas tá circulando. Das vezes, né? E aí, quando é que você começou, de fato, a enveredar por esse caminho musical? Rapaz, essa é uma pergunta bem, bem complexa, porque assim, eu sempre gostei de participar, como eu já falei, da igreja. Só que nem sempre eu cantei. Mas teve um tempo que eu comecei a cantar no coral da igreja. Depois disso, eu não tive mais, não despertou tanto esse sentimento, mas a partir dos 14 anos aí eu comecei a cantar realmente... gostar mais, mas nunca levei tão a sério. Comecei a cantar com minha amiga, Clarice. Eu acho que me deu total apoio. Ela não canta profissionalmente, ela só canta na igreja. Mas tem um timbre bonito. Mas eu costumo dizer que eu aprendi muita coisa com ela. Até porque ela já era mais desenvolvida nessa questão de cantar na igreja. Eu sempre fui mais tímido. Mas teve um tempo que o meu irmão tava lá na minha casa com minha cunhada e ela escutou eu cantando por acaso. Ela disse, Jantos, você tem voz pra cantar. Você tem dom pra cantar. E eu zombei dela. Disse, meu Deus do céu, cantar nunca passou na minha cabeça ser um cantor profissionalmente, como eu sou hoje. E quando eu vim pra cá, pra Solânia, as pessoas conheceram, porque eu comecei a cantar lá na Matriz de Santo Antônio. Elas começaram a me escutar e cada um que dissesse assim, Janderson, canta, trabalha com música e tal e tal. E eu só colocando na cabeça. Quando foi em 2021 eu já comecei a participar de algumas apresentações culturais que tinham lá no Damião. Participei do concurso. Não lembro qual foi a colocação. Tinha participado muito tempo atrás com Clarice também, de um concurso, na qual a gente ganhou como uma das melhores vozes da cidade, né? Mas nunca passou na minha cabeça desse daí. Eu tinha outro projeto de vida, tudo menos cantor. Então, sua vida musical a gente pode dizer que começa ali na igreja. Na igreja. Eu acho assim como vários outros cantores, né? Que hoje são bem nomeados aí nacionalmente. Não, mas aí eu preciso pontuar só uma coisa. Porque antes de você chegar aqui, eu tava justamente escutando uma conhecida minha que ela canta na igreja e realmente tem um timbre bacana, a acústica da igreja é bacana, só que ela tava tentando cantar uma outra música. Eu disse, que diabo é isso, hein? Eu não vou mentir. Não é porque você canta na igreja que você canta bem, tá? Então, vamos em frente. A igreja, a gente pode dizer que deu uma moldada na tua... até no teu estilo musical mesmo, não? Sim, eu acredito muito que cada pessoa tem um estilo musical. Eu me identifico no forró e eu acho que eu cantando forró
a minha voz é bacana pra escutar e tal. E eu já escutei muito isso. Jantos, não sai do forró das antigas, porque sua voz é justamente pra isso. Mas colaborou demais. Até porque de técnica vocal, que eu não tinha noção, eu aprendi muito, tipo assim, com o pessoal que toca violão, teclado, sempre ali dando uns puxão de orelha, né? Na igreja pra ver se cantava melhorzinho. E eu acho que foi mais ou menos isso que eu aprendi. E teve um colega meu que no tempo da pandemia, a gente começou a cantar lá na igreja, ele era de fora, de São Paulo, e tipo, ele veio com uma bagagem muito grande, tipo assim, de conhecimento, de técnica vocal, e eu sempre muito focado nisso. Então eu acho que eu aprendi muito, extraí muito. Eu acho que quando a gente entra em qualquer que seja a profissão, a gente tem que realmente correr atrás e aprender, né? Sim, com Não é certeza. no achismo, eu acho que assim fica bom, é na técnica mesmo. Né? E eu acho muito importante a opinião, né, das pessoas, pra gente poder aperfeiçoar o Até trabalho. aquela opinião negativa, às vezes, ela nos faz progredir de alguma forma, né? Às vezes até de não observar essas questões lá na frente, com né? certeza. Mas elas contribuem de alguma forma. Bom, pessoal, e agora dando uma pequena pausa aqui no papo com Janderson, que vocês já viram que tá massa demais, né? Apenas para enaltecer a minha patrocinadora, a Qualivida. E como eu falo aqui semanalmente, é uma clínica completa que conta com os mais diversos profissionais da saúde, bem como exames laboratoriais. Então, se você precisa cuidar da sua saúde, vá até a Qualivida, que eles são profissionais de verdade. Qualivida, qualidade de vida. Falando profissionalmente, né, você não começou a sua vida profissional na música, né? Não. É tanto que você veio para a Solânia para um outro emprego. Queria que você falasse como é que começou a sua vida profissional. A minha vida profissional, eu vou falar de trabalho, de modo geral. Aos 16 anos eu comecei a empreender. Então, assim, eu já Fazendo o quê? Eu tenho história pra contar. Bora lá. Aos 16 anos eu tive uma curiosidade e eu queria ter a minha renda própria. Eu sempre fui muito autônomo nesse quesito. Nunca gostei de pedir dinheiro aos meus pais, principalmente a minha mãe, que foi ela que me criou. E eu sempre gostei de trabalhar. Comecei a vender Tupperware. Me identifiquei super. Na qual eu passei, eu só deixei agora pra cantar. E são carinhas, viu? Então tirou um dinheirão lá. E eu entrei quase no tempo da pandemia. Tipo assim, foi no auge da pandemia que eu peguei teve seus lados negativos, mas teve seu lado positivo, né? Então eu peguei um período muito bom, tipo, muito vendável, muito bacana. Mas começou aí, quando eu vim pra Solânia, eu recebi um convite, justamente por se destacar na questão de venda, ser muito, né, ligado na internet com questão de vendas. Aí eu recebi um convite pra conhecer a Remax, na qual eu passei 2 anos e meio lá, ralando, tentando dar certo, e trabalhei, né? Não me identifiquei muito com a profissão, tipo de corretor. Comecei meu curso, estagnei, um stand-by, mas foi uma experiência incrível, porque conheci pessoas bacanas, e aprendizados que lá eu extraí, não levei para corretagem porque eu não segui, mas eu extraí e hoje eu uso essas técnicas, essas coisas todas para o meu lado musical. E dão super certo. De música, né? Então, assim, se viu muito, né? Todo aprendizado, toda bagagem que eu trouxe de lá me serve hoje para o meu lado musical também. Então a gente pode dizer que você não seguiu nesse segmento aí da corretagem porque não se identificou. Eu gostava muito do que eu fazia. Só que quando eu comecei a cantar, meu filho, aí eu vi que realmente eu tava pra Encontrou o caminho certo, né? Vamos assim dizer. Só que boa parte da Remax que eu fiquei lá, eu era contratado. Aí foi justamente no tempo que eu saí. Eu saí em julho de 2023. Aí comecei a tentar traçar meu caminho na área musical, não deu certo. Me frustrei com algumas coisas. Aí foi no tempo que eu precisei voltar novamente para Damião, até porque não tinha como ninguém se sustentar numa cidade que você não tem família, né? Que já serve assim como base para muita coisa. Não que não tenha amigos, porque os meus amigos já que eu considero família, né? Porque me ajudaram muito no meu crescimento, no meu desenvolvimento. Mas eu precisei voltar para lá justamente por essa questão.
né? Eu sou muito organizado nesse quesito. Eu tinha medo de algum momento eu passar por alguma situação que eu pudesse entrar numa embolada ou alguma coisa e meu nome, enfim, não queria. Aí voltei pra Damião, aí quando foi em novembro, comecei a jogar realmente pra frente o fato de ser cantor e colou. E tô até agora. E aí, voltando pro Damião, qual foi realmente a virada de chave que disse, não, agora eu vou empreender na música? Rapaz, foi muito louco. Eu acho que foi mais a necessidade. Eu acho que foi mais a necessidade. E eu tava parado. E eu já tinha dado um stand-by na Tapaué. Então eu já tava assim, né? Com as vendas fracas. No quesito de muito cliente. Até porque quando você não tá ativo naquela coisa, quando tipo, você me pergunta, Janto, você tem tal coisa? Eu não tenho, aí já vai pra outra pessoa. Já acaba se tornando cliente de outra pessoa. E eu precisava, né? Mas era a vontade também e a necessidade. Eu acho que foi os dois juntos. Aí fiz uma participação no aniversário de um amigo meu aqui em Casserengue. Cantei, o pessoal gostou muito e, tipo, muita gente me elogiou, me incentivou. E sempre foi um incentivo, né? O motivador de tudo isso. Aí dei a cara, a tapa, literalmente, e disse, agora eu vou investir. Investi no que não tinha e o que tinha e desenrolei tudo. Comprei meus equipamentos, né, pra começar a cantar. Só Deus sabe, meu Deus do céu, eu dividi em tantas vezes no cartão. Mas a gente que é pobre só consegue as coisas assim. Não admito essa palavra pobre. Não gosto. Pobre é o diabo. A gente dá um jeitinho do brasileiro e consegue tudo, né? Mas, hoje dividi caixa de som, microfone, eu disse, agora vai. Tem que ir. Eu comprei e já era. É porque, querendo ou não, é um investimento alto, né? E fui surpreendido. Porque ninguém me conhecia. Ninguém me conhecia na região. E em dezembro, que foi meu primeiro mês, eu fiz 17 shows. Eu ia te perguntar justamente isso, que você já tinha me revelado isso e tinha feito uma agenda de shows bem lotada, né? Uhum. Uma pessoa que tá começando a fazer 17 shows em um mês, né? No mês seguinte, inclusive, vamos assim dizer que começou. Lancei minha carreira, né? É muita coisa, né? É. E como é que foi tudo isso? Conta aí, porque deve ter sido uma loucura. Foi loucura, mas assim, eu sempre fui muito organizado na questão. Alguns, eu acho que de todos os shows que foram marcados, agora era assim. Iniciei em dezembro com 7 shows. E terminei com 17. Eu acredito que é porque as pessoas foram vendo Exatamente. e queriam contratar. Exatamente. Foram basicamente vendo um barzinho, nos cantos, aí gostava do meu repertório, gostava do meu jeito e tal, aí me contratando. Aí, só sei que de 2 eu tive meio que uma frustração, porque eu caí de paraquedas, basicamente. E num mês com 17 shows de uma pessoa que não fez 5 shows em um mês anterior, né? Uma experiência de 5 shows seguidos é uma baita de uma responsabilidade. E eu me lembro que quando foi nas vésperas de Natal, que era a semana que eu tinha mais show, eu, caí, adoeci, porque já tava... Eu acho que assim, o meu corpo foi um choque, né? Até porque voz é uma preparação, a gente tem que aquecer, a gente tem que ter todo o preparo com ela. Mas eu acho que foi basicamente assim, não tava preparado pra tudo isso. Mas qual foi a sensação, assim? Porque, querendo ou não, é um trabalho que tá começando e que no seu início já estava sendo bem reconhecido. Qual foi a sensação disso? Muito gratificante. Muito gratificante. E principalmente você ser... Eu sempre fui muito recepcionado, muito bem recepcionado pelas pessoas. Os incentivos sempre me ajudaram a, tipo, seguir. Mas... só gratidão. Acho que a palavra é gratidão. E foi uma sensação... eu acho que uma loucura, como você disse, né? Mas eu consegui dar de conta de verdade e muito feliz, de verdade, com tudo isso. Como eu ia falando, eu acho que eu cancelei 2 shows por essa questão, mas no final foi aparecendo mais e foi substituindo e assim foi. Mas gratidão é a palavra pela experiência que eu tive. O que a gente tem que pontuar, inclusive, é que foram cancelados 2 shows por uma questão física, né? Saúde. E não por ausência Fiquei de talento muito ou triste, mais... fiquei muito triste porque assim, era o meu primeiro mês e eu não queria decepcionar nenhum contratante. E tipo, eu senti que os contratantes ficaram um pouco tristes porque eu não podia atender. Mas já contrataram de novo eles? Já sim. Então tá Não tranquilo. ficou. Tá tranquilo. Nenhuma mágoa. Então você tá enveredou, né, pela música há mais ou menos 1 ano e meio, um pouquinho mais que isso, né? E como é que tem sido a agenda de shows após esse mês aí que foi muito bacana? Eu fazia 4, 5 shows no mês.
E sempre foi esse fluxo. Eu acho que eu não tive um mês que eu pudesse dizer assim, não tive nenhum show. Sempre tive um show. Nem que fosse 1, 2, 3, mas sempre tive. E de lá pra cá vem só crescendo, né? Graças a Deus, porque tem um tempinho já que eu tô. Já tenho o quê? Acho que 2 anos. Quase 2 anos vai fazer, na verdade. Bacana. E a tendência é só crescer, né? E quanto mais pessoas tiverem acesso ao seu repertório, principalmente, que é muito bom, eu acredito que vão vir ainda mais contratações pela frente. Amém. Eu creio. Então vamos embora. O estilo musical que você gosta mais de cantar foi uma pergunta que eu ia fazer agora. Você praticamente já nos disse lá no início. Mas quais músicas que, fora desse estilo, as pessoas mais te pedem pra cantar, por exemplo? Rapaz, depende muito do ambiente. E da questão de faixa etária das pessoas que lá estão, né? Mas o pessoal sempre tem que pedir uma musiquinha, como o pessoal conhece, uma musiquinha de TikTok, essas coisas, o pessoal sempre pede. É indispensável, não tem como. Por mais que você fuja, mas não tem como. Sai. É porque, querendo ou não, tem um público muito jovem hoje, né? E quer não, dá uma animada também. Às vezes, né? Não é só questão de sofrer, você também tem que... Mas o forró das antigas também só tem sofrimento, tem muita coisa boa, né? Mas o povo, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Até eu gosto. Tem que trazer as dancinhas TikTok. Mas não faz a dancinha não, né? A gente inventa, né? Enferrujado, porque eu sou cantor, né? Hoje a gente poderia dizer que Janderson Souto se encontrou na música, ou tem alguma outra profissão que você gostaria de seguir ainda? Totalmente. Eu espero que não me frustre e que eu passe o resto da minha vida na música. O que seria, por exemplo, uma frustração para você sair da música? Eu não sei qual palavra eu poderia definir. Eu não sei se é um cancelamento. Alguma coisa que viesse ao não fazer uma quantidade de shows que pudesse realmente... como é que eu posso falar? E trazer um retorno financeiro? Um retorno financeiro, né? Porque ninguém também vai trabalhar só por amor, né? Não. Porque a gente tem conta pra pagar, né? Então é isso Infelizmente. mesmo. Eu acredito que talvez um dos grandes gargalos dos nossos artistas da região seja isso, Financeiro. né? A questão do financeiro, porque uma hora meio que aperta, né? Não necessariamente isso pode ser um problema generalizado, porque a gente às vezes consegue sobreviver com o mínimo que a gente mesmo se impõe, né? Exatamente. Porque tem gente que, por exemplo, o mínimo para uma pessoa pode ser 20 mil reais, para outro pode ser 30, para mim pode ser 1.000, e assim vai, né? Então, eu acho que tudo parte daquele mínimo que nós estabelecemos para nós, e não do que o pessoal quer que a gente ganhe. Só que assim, quando eu entrei, eu tive esse jogo de cintura. Porque assim, eu comecei tentando uma banda. Não deu certo. Tinha nome? Era o meu nome, sempre foi meu nome. Janderson Souto. Sempre foi meu nome, porque eu sou solo, né? Também não penso, tipo assim, projeto pra agregar alguém. Eu não penso. A não ser que eu seja contratado pra alguma banda, já que já esteja correndo, né? Que queira me contratar pra me adicionar. Mas, tipo assim, eu não faria hoje uma dupla. Por mais que tenha um Jadson aqui na minha frente. Jadson e Janderson não rola. Jadson e Janderson não rola. Ele já disse que não rola. Canto péssimo, meu filho. Mas é basicamente isso. Aí eu tive esse jogo de cintura. Por quê? Se eu entrasse com a banda, eu não ia ter tanto retorno que eu precisava. Até porque a gente sabe que a nossa realidade é totalmente diferente de uma cidade grande. Né? A gente vive numa cidade com menos de 40 mil habitantes. A minha cidade não é mais pequena ainda, porque a minha cidade tem menos de 6 mil habitantes. Misericórdia, mais pequenininho, eu não conheci o A última estatística do IBGE era 5 mil. Eu acho que já tem um tempo, acho que deve estar nos seus 6. Só que lá as oportunidades, tipo assim, de aniversário, essas coisas, né? Porque tem poucos barzinhos, essas coisas. Mas trazendo pra realidade daqui, que é onde eu mais atuo. É basicamente isso. Aí eu tive esse jogo de cintura de cantar sozinho. Justamente pra ver se tinha um fluxo. Por mais que eu queira demais, porque eu quero estar com minha banda logo. Até porque é o brilho do cantor, né? Uma banda. E até porque as pessoas querem muito. Mas eu fiz esse jogo de cintura pra não estar parado. Mas eu já vi que nos shows maiores você leva uma banda, Levo. né? São músicos autônomos? Como é que funciona? Sim, são músicos autônomos. São sempre a mesma composição ou você tem algumas reservas? Não. Geralmente são as mesmas, né? Principalmente baterista,
guitarrista, tecladista, geralmente são os mesmos, pra seguir o conceito. Só às vezes quando a gente precisa de algum, aí a gente, que às vezes não tá disponível o que geralmente toca com a gente chama outro, né? Então tem sempre alguma reservazinha ali, né? Tem. Na verdade, a gente tem bons músicos aqui na região, né? Porque também Muitos. os trabalhos, eles são muito escassos. Escassos em que sentido? Não, eles têm trabalho sempre. Mas eu digo um escasso, o trabalho para ser contínuo. Né? Uhum. Então, por exemplo, ser sempre a banda de Janderson Souto, né? Ou da Dani Xavier, ou de outro, né? Vocês estão sempre, às vezes, compartilhando os mesmos músicos, né? Sim. Talvez estejam ganhando mais do que vocês, viu? Eles estão trabalhando mais. Mas é porque tem mais trabalho, acredito eu, né? Um cantor não consegue substituir em outro nome. Tipo, Dani não vai vender o show dela pra mim substituir ela, né? E ainda tem essa questão também de que o instrumento de trabalho de vocês é a voz. É o vocal. Então é bem mais... É uma coisa única. E mais complicado também pra você manter isso, né? Okay? Imagina, tu pega 60 shows num mês. Dá pra fazer? Ai, meu filho, não. É loucura. Pois é, você vai ficar rouco. É loucura. Eu vi que Guinho e Lulinha teve ano passado, né, no São João. Eu não sei quantos foi, não sei se foi mais de 40 ou foi 40, uma coisa assim. Eu acredito que ele já é de conta porque são dois, né? Assim, na ausência de um, o outro vai... Só que imagina, olha, eu fico imaginando um negócio. Você tá em cima do palco. Tem um cansaço. Eu não paro. Eu não sei se vocês perceberam. Aquele dia eu tava muito quieto. Por quê? Tava quieto não, viu? Achasse não? Não, tava bem agitadinho. Eu tava quieto. Eu achei um pouquinho quieto porque eu tava... Era tarde, ainda tava um pouquinho quente. E eu tinha um show à noite ainda pra dar conta. Aí eu tava mais... Com as energias mais... Guardando um pouquinho a minha reserva, né? Porque eu já tinha vindo de outros shows e eu tava bem cansado. Mas mesmo assim, eu nunca vou nessa intenção de tipo assim, eu vou fazer um showzinho, sabe, mais quietinho. Eu sempre gosto de dar o gás, até porque quando vocês saíram, só Jesus sabe como foi que ficou lá. Tu ficou até 9? Não. Não, porque ia ficar até 9 lá funcionando. Eles lá, né? Porque eu fiquei até... Acho que foi até 6 horas, 5h30. Até 5h30 a gente ficou. Umas 3 e pouquinho. Aí foi quando o sol deu uma baixadinha, aí eu fui para o meio deles, a gente tomou, ainda fizeram beber, pelo amor de Deus. Tem que fazer o cantor beber cachaça, né? Não tem jeito. Mas é isso. Eu queria saber, hoje, sim, o que a música representa na vida de Janderson Souto. Eu diria que quase tudo. Porque, assim, ela é muito importante na minha vida. É o meu sustento principal, né? É o que faz eu conquistar as minhas coisas. E que me leva... E que me levou para lugares ainda que eu nunca tinha imaginado. Até porque, como eu falei, né? Eu nunca tinha... Nem imaginava que eu podia ser cantor um dia. Então, assim, eu já conquistei muita coisa e tenho certeza que vou conquistar muito mais. Pelo amor de Deus, só tem 21 anos. Tem muita coisa pela frente, né? Meu Deus do céu. Eu tô 13 na tua frente, viu? Eu já passei por tanta coisa na música que eu digo, meu Deus do céu, o que é que vai vir pela frente ainda? Vem muita coisa. Mas tô disposto a passar por todos os desafios, porque não há sucesso, não há mérito sem desafio, né? E aí me surgiu uma dúvida, né? Na verdade, uma curiosidade. Sim. Você ouve só aquilo que você pode agregar ao seu repertório ou a escuta de músicas é bem aleatória? Depende do meu dia e do meu humor também. Geralmente escuta mais que artista. Eu sou muito fã do forró das antigas, a parte de Magníficos, Valquíria Santos, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, sempre tem um xodózinho. Seu Desejo, que eu sou fãzaço. Eu acho que mais esses. Aí, assim, dependendo do momento, aí eu vou para as outras músicas, né? Depende da minha agitação do dia. Mas eu sempre procuro escutar músicas que agregam no meu trabalho. Uma Anitta não escuta? Não. Não. Uma Bethânia? Escuto porque tem as antigas que a gente pode transformar em forró, né? Mas Anitta, essa parte mais pop assim... Não vai, né? Não vai. Tranquilo. Não consigo... Não, admiro demais, e até porque tem excelentes músicas, mas não faz o meu estilo musical hoje, né? É porque ela conseguiu transformar o estilo musical dela, né, ao longo de todos esses anos, e é uma artista que ela consegue passear muito bem ali em todos os lugares, né? Sim. De verdade, uma artista bem completa. Eu não ouço a Anitta, eu ouço uma ou duas músicas dela. Eu me apaixonei nos últimos anos por Bethânia, então escuto algumas coisas dela. Escuto baixaria também, porque eu gosto.
Então, de vez em quando eu tô ouvindo aí uma Valesca Popozuda, umas coisas Meu assim. Deus do céu. É muito Isso é louco. final de show já, pelo amor de Deus, que tem que ter. Uma Valesca Popozuda, uma Bethânia, eu vou muito de um extremo, né? Umas músicas assim... Eu mais saio voltadas desse jeito, eu saio de 8 a 80. Pronto. Mais voltadas pra religiões de matriz africana. Daqui a pouco eu tô ouvindo aí um ponto, um monte de coisa. Então, assim, é muito eclético. Mas eu passei muito pelo pop. Eu gosto muito do pop, né? E só recentemente que eu vim gostar mesmo, assim, de músicas mais nacionais, né? E agora, forró das antigas eu gosto bastante, porque minha irmã escutava muito. Apesar de que eu tenho muita raiva, porque quando eu ia estudar, ela botava o som na maior altura e era um absurdo dentro de casa. Mas você acabou Meu Deus. convivendo com isso, né? E acaba gostando de algumas músicas, né? Eu passei muito por esses estilos musicais. Eu gosto muito de Desejo de Menina e eu sei quem é o culpado dessa história. Meu irmão, na adolescência dele, já seus 16, 17 anos, que ele já era bem autônomo, assim como eu, gostava muito de escutar Desejo de Menina. Ave Maria, eu adoro, pelo amor de Deus, as Rapaz, músicas que eu desejo. Uma recordação bem boa que eu tenho, assim, musical, falando assim, de voz mesmo, é Valquíria Santos. E eu é Desejo de Menina. Pronto, eu tenho muito de As Valquíria. músicas mais antigas que você imaginar. A própria Samia Maia também, né, que Sim. a voz dela é muito boa, eu gosto de ouvir, mas a minha paixão recente é Dani Xavier. Principalmente depois que a gente ficou amigo e tudo mais, eu ouço muito Dani Xavier. Inclusive, meu Deezer do ano passado era Dani Xavier tava no topo. Tá vendo, né? Dani Xavier tem que gravar o CD dela logo. Com mais faixas, né, amiga? Pelo amor de Deus. Tem algumas, mas são muito boas as músicas dela, eu gosto também. Mas assim, em que situações corriqueiras do dia a dia você gosta mais de ouvir música? Por exemplo, quando tá estressado, quando quer relaxar, como é que é? Meu Deus, eu ouço música o dia todo, basicamente, porque tem dias que eu sou obrigado a aprender algumas músicas, né? Mas assim, gosto de escutar música limpando a casa. Adoro. E isso é o som já lá daquele jeito que os vizinhos batem na porta e baixa aí um pouquinho. E qual é a atuação assim na música, o show que você julga que foi o melhor show que você já fez na vida? Ai, meu Deus do céu, que resposta. Tem muitos shows que foi, tipo assim, magníficos, mas os shows que eu mais levo comigo são os shows que eu sou mais aplaudidos. Eu costumo dizer que o melhor show pra mim é quando o pessoal interage comigo. Quer ver eu chorar? É um show que eu vai, ninguém canta uma música comigo, ou que tipo não interaja comigo, não mexa comigo, não brinca comigo. Ave Maria, eu saio arrasado no show. Por quê? Porque tu achas que não gostou, alguma coisa assim? Pra mim, sim. Às vezes é um público mais retraído. Eu tenho que ir lá mexer com eles pra ir tirar eles do canto. E eu acabo fazendo isso, porque eu não aguento. Eu não aguento. Alguém tem que olhar pra mim, alguém tem que cantar comigo, eu tenho que interagir. Eu gosto dessa bagunça. Mas eu sempre acabo com essa bagunça. Tipo assim, no quesito, sempre acaba em bagunça. Tem que acabar interagindo comigo, cantando, nem que seja dançando, mas vai acabar. Nem que seja tomando uma dose de cachaça ali que vão dar. Eu já não faço muito isso porque eu que dirijo. Aí, tipo assim, eu sou muito responsável nesse quesito. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa e eu me frustrar com a bebida por conta disso. Não, e a gente já teve tantos acidentes aí, né? Eu evito muito, até porque a gente segue uma agenda, às vezes, muito, né, comprometida. O próprio sono já é um fator muito Deus determinante para um acidente e tudo mais, então é muito O cansaço físico é o suficiente, né, amigo? Exatamente. Exatamente. E como é que é a preparação, assim, para os teus shows? Tem uma preparação específica? Conta um pouquinho disso aí. Tem os aquecimentos que a gente faz. Eu tomo muito nebulização. Eu evito sempre água gelada, coisa gelada antes de show. Não tomo o dia todo. Mas tem os aquecimentos, nebulização que é importante demais antes de show. É basicamente essa preparação. As minhas preparações são essas. Bom, pessoal, e agora dando mais uma pausa apenas para falar um pouquinho da Viva Plantas para vocês. A Viva Plantas, como a gente fala aqui semanalmente, vocês já viram um comercial, é uma empresa que conta com grama, plantas, árvores, tudo que você precisar para o seu jardim, substratos, você vai encontrar na Viva Plantas, né? E para quem mora aqui em Bananeiras, a localização é fácil demais, do lado do Rei da Economia e também do pessoal da J. Cirne. Então vai até a Viva Plantas e faz aquele jardim perfeito na tua residência. Viva Plantas é o lugar ideal para você elaborar e pegar as melhores dicas para o seu jardim. E agora, voltando aqui, tem alguma história, sei lá, engraçada, uma história de bastidor de algum show que você possa contar aqui?
Rapaz, eu fiz um show que foi bem apocalíptico de tipo... Gente cai no chão. Queda mesmo, se tabacar. Bêbado? Sim. E esse mesmo show me deram um bombaço tão grande, mas tão grande, eu fui inventado de cantar axé. Que geralmente, tipo, aniversários eu faço, mas... Me deram um bombaço tão grande, meu amigo, que se não fosse uma mesa que tava na frente, eu tinha me estabacado no chão. Aí eu disse, não, eu vou voltar pro meu canto, que é ali em cima, pra me cantar de novo, porque senão aqui não dá certo, não. Aí eu tinha levado meus amigos que estavam fazendo a produção, eu olhei pra eles e disse, meu Jesus do céu, onde é que eu tô? Mas eu gosto disso. Meu Deus, olha. Aí diz, eu fiz um Eu show gosto apocalíptico disso. porque o cantor era apocalíptico, né? É, Minha nossa. eu gosto disso. Eu gosto da bagunça, eu gosto de ter história pra contar. Tem mais, viu, gente? É porque ele não quis contar aqui. Tem coisa que a gente não conta. Agora eu queria fazer uma rapidinha contigo, né? Preparei algumas perguntas, você, claro, já teve acesso, pra gente tentar seguir aqui com mais esse bloco no Abananados, né? Sim. Então vamos à primeira pergunta. Uma música que marcou o início da sua carreira. Verdadeiro amor. De quem é? Magníficos. Sempre indo pra esse lado do forró Do forró das antigas. Uma música que você leva pra vida. A praia. A praia de Mastruz com Leite. Uma inspiração no meio musical. Os principais cantores de forró das antigas, mas eu acho assim, uma inspiração gigantesca pra mim, é a própria Valquíria Santos, né? E tem um detalhe, eu me inspiro mais em mulheres no meio musical. Eu tenho uma paixão maior pelas mulheres. Na verdade, elas têm uma trajetória muito bonita mesmo, né? Sim. A própria Valkyria, a Sâmia, né? Samia Maia, sim, inclusive. Tati Guel, Yara Che, esse pessoal aí eu me inspiro demais. Ave Maria. Excelente. Mas quem seria a sua maior inspiração na vida? Na vida musical, Não, na sua vida. na minha vida, minha mãe. Pensei que não ia dizer. Minha mãe. Sem dúvida alguma. Com certeza, né? Uma meta de vida. Meu crescimento profissional. Acho que o ápice do sucesso. Que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Todo artista quer, o sucesso. Eu já ia dizer que era o ápice, né? Porque a carreira musical ela tem crescido bastante, né? Sim, com certeza. Carreira bem, bem curta ainda. Né? 21 anos de idade, é um menino ainda. Mas eu acho que, assim, de modo geral, o reconhecimento, né? Nacionalmente, digamos. Quem sabe participa de um reality desse aí Oh, meu Deus. e a carreira deslancha de vez, né? Amém, em nome de Jesus. Vamos embora trabalhar pra isso. Eu recebo. O melhor show que você já fez? O melhor show que eu já fiz, eu acho que são os shows com banda. Eu acho que, assim, o que me marcou muito foi o show que eu fiz com banda lá em Damião, que foi meu primeiro show. E onde é que você gostaria de cantar, mas ainda não teve oportunidade? Por algum motivo qualquer. Ave Maria, nos São Joões aí da vida. O maior São João do mundo. Até aqui em Bananeiras. Alô, Matheus Bezerra. Que aqui é o melhor São João das nossas vidas, com né? certeza. Um momento musical inesquecível. Momento musical inesquecível. Tem um momento inesquecível. Eu cantei com Valquíria Santos. Aqui em Bananeiras. Não, em Damião. A gente teve a festa de emancipação. Ela fez a festa do dia anterior, o primeiro dia de abertura, e eu fiz a festa do outro dia. Aí no primeiro dia eu cantei com ela. Entrei no camarim e ela... Bacana. Emocionante, então. Ave Maria. Eu não tinha nem saliva na boca, eu tinha mais nessa hora. Minha boca secou de nervosismo. Nervosismo não, nem tenho mais. Mas eu acho aquela emoção, aquela... Sabe, de saber, eu tô cantando com uma das minhas maiores referências musicais. Bacana. Valquíria, ela é bem requisitada aqui em Bananeiras, né? E teve um São João que ela tocou aqui. Sabe que o povo do interior, né? Nós, né? Algumas pessoas não gostam de ir pra festa cedo. Então o povo tá lá 10, 11 horas da noite ainda fazendo cabelo e tudo mais. Aí Valquíria tinha um show no Rio Grande do Norte, no mesmo dia. E abriu os shows aqui do São João, era 8 e pouca da noite. O público tava bem pouquinho. Eu disse, mas rapaz, um artista do calibre de Valquíria com um público tão baixo ainda, né? Mas é justamente por isso. O pessoal ainda se ajeitando pra vir pra festa. Às vezes isso é de propósito. Porque, assim, muitas das vezes os eventos abrem com artistas da terra, né? As pessoas não E vão, muita né? gente já diz, fulano vai cantar daqui, a gente já não aguenta mais, não sei o que, alguma coisa do tipo, e já não vai, né? Então,
por diversas vezes a gente pega realmente um show sem ninguém. Mas sabe quando é que as pessoas vão prestigiar? Quando, tipo, sai daqui, vai pra um reality, vai pra alguma coisa, aí volta. Que foi o que aconteceu com o Dani, né? Tipo, eu criticava bastante. Eu dizia, eu vou lá olhar essa menina quando ela tava aqui cantando, ninguém ia atrás. Agora fica com essa frescura toda. E eu disse a ela isso, né? Que as pessoas só dão valor quando tá ali no auge, né? As pessoas não querem lhe apoiar quando você é pequeno, né? Somos pequenos em tudo e eu espero que um dia nós sejamos grandes em alguma coisa. O Abananado, o Janderson Souto, a Dani Xavier já atingiu um patamar um pouquinho maior, mas que tinha, como é que eu posso dizer, condições de atingir muito mais, né? Vocês têm condições de atingir um patamar muito maior, então é isso que a gente almeja e que quer que aconteça, né? Sim, claro. E que as pessoas, de fato, elas entendam que elas precisam apoiar desde que você tá lá um pouquinho lá embaixo. Talvez por isso que a própria GK hoje tá nem aí pro povo daqui, né? Quem apoiou o GK no início? Né? Então, é meio complicado. Eu posso dizer que eu sou um pouquinho ao contrário. Lá na minha cidade, graças a Deus, eu sou bem recebido. Óbvio que sempre vai existir os contras, né? A gente... E eu acho importante essas pessoas ter, porque essas pessoas nos incentivam demais. Até pra fazer melhor ainda. Até pra fazer melhor ainda, mas graças a Deus eu sou bem recebido lá na cidade. Quando tem show meu, graças a Deus tem muita gente lá pra me prestigiar, então eu acho que eu me sinto um cantor diferenciado nesse quesito, graças a Deus. Bacana. Eu seria muito filho da mãe se eu pedisse uma música a capela aqui agora. Não, a gente canta. Então, por favor. Vou cantar Verdadeiro Amor, que é o que eu adoro. Vem que eu te quero, amor. Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor. Não deixe tudo pra depois. O que houve entre nós dois, só o tempo poderá dizer. Top, de verdade. Olha, eu juro a tu que eu queria ter o talento pra ter feito a segunda voz. Muito massa, agradeço demais, né? A gente sabe que nem sempre a gente tá tão bem assim pra cantar a capela. Apesar de que você chegou aqui, teve um dia muito agitado, já vinha de cacimba de dentro. Já. Então, mas é isso, uma voz bacana que a gente gostou de ouvir, né? Quando ouviu, e por isso que você tá aqui hoje no Abananados, que a gente acredita, inclusive, que você vai ter assim um crescimento exponencial nos próximos anos. E eu espero de verdade que você consiga entrar num reality desse aí, né? E alavancar sua carreira a nível nacional. Amém. Obrigado. Eu que agradeço, né, mais uma vez por esse convite. Fico muito feliz. A gente não se conhecia realmente. E foi muito por acaso. Ó, semana passada eu já tô aqui fazendo um podcast. Mas é isso. Eu queria saber, Janderson, claro, no início da carreira, você tá bem no início ainda, mas já tem uma bagagem que pode influenciar outras pessoas a seguirem na mesma profissão, né? Que conselho você daria para quem está começando a cantar agora, né? Mas ainda não se acha profissional para dar esses primeiros passos que você deu lá atrás, fazendo aquele investimento talvez com valores que você não tinha? Qual é o conselho que você daria? O primeiro conselho é estudar a música. Estudar um pouquinho a fundo. Se você não tem uma experiência, tipo assim, no mínimo de igreja, alguma coisa, que é os primeiros... Como é que eu posso dizer? O início de tudo, né? Então, assim, eu vou dizer que eu já vim ensaiando na igreja. Eu acho que isso tudo foi um ensaio para o que eu vivo hoje. Então, assim, buscar estudar um pouquinho sobre música, sobre as técnicas. Até porque não é só sobre cantar. Ah, vou cantar ali e acabou. Não. A gente tem que pensar também no público que tá escutando. Na questão da nossa voz, pra estar gostosa de ouvir. Uma voz que não seja ruim. Até porque tem vários comentários, né? Então eu acho muito importante estudar para depois focar, mas desistir não é a palavra. É só seguir em frente, bola para frente. E eu gosto muito de incentivar a galera que tá começando. Eu tenho um ano e meio de trajetória e eu acho que tem gente aí que tenha 5, 6 anos, eu acho que talvez nem incentivo tanto que eu incentivo pessoas para cantar. Mas só siga, acredite, invista, vale a pena. Não é fácil. Não é. Não é fácil. Mas quando a gente tem amor pelo que a gente faz, quando a gente tem realmente foco pelo que a gente faz, as coisas tudo dá certo no final. Você falou que era 1 ano e meio, mas 1 ano e meio com
17 shows em um único mês. Pois né? é. Então a gente não pode esquecer disso. As pessoas vão fazendo a divulgação ali no boca a boca, que é muito importante. O próprio Instagram hoje, ele nos facilita muito essa questão de divulgações, Sim, com né? certeza. E para todo mundo que está começando, comece. Foi o que o próprio Mazinho disse aqui em uma entrevista. Comece, porque a partir do começo, né, a partir desse início, você pode trilhar caminhos aí que vão te levar a alçar voos gigantes. E é o primeiro passo, na verdade, né? Começar é o primeiro passo, não tem como pular essa etapa. E até uma coisa importante sobre essa questão de iniciar a cantar. Esses dias eu fiz um show aqui no Sampa 83. Eu acho que vocês conhecem. Sim. Bem, bem conhecido aqui da cidade, né? E eu gosto demais. E quando eu pensei em fazer esse show lá, esse projeto... Quando eu pensei em fazer esse projeto, na verdade, já veio em mente que seria lá. Né? Por gostar muito, ser bem recebido, assim como todos os lugares que eu passo, graças a Deus. Mas as pessoas que eu queria eram daqui, então eu disse, vai ser daqui. Eu fiz um show com minha pequenez, com minha simplicidade, como vocês viram, que é um show bem básico, mas que graças a Deus vem entregando aí, resultando bons frutos, né? Chamei pessoas que ainda não cantam profissionalmente pra cantar e participar comigo do meu show. Excelente. E dei oportunidade. Fiz uma divulgação em massa no meu Instagram, divulguei a foto de todos eles que iriam participar comigo. E dei oportunidade, eu falei, vocês vão cantar 4 músicas, 4, 5 músicas no meu show, vou apresentar vocês pras pessoas, pra dar um up. Porque assim, eu passei por isso. E eu precisei disso pra estar aqui hoje. Até a gente falou demais de Dani Xavier. Uhum. Dani, quando me ouviu cantar, foi no tempo da Remax. Ela, Janderson, só vai. Só vai. Esses dias ela mandou uma mensagem pra mim, ela disse, amigo, tu lembra que eu disse isso a tu? Que você tinha talento pra isso. Deixa aqui, externo minha gratidão a ela demais. E sou fãzaço, ela sabe muito disso. E eu gosto muito de incentivar o pessoal. E eu gostei muito desse projeto, espero fazer outro pra incentivar mais pessoas. E foi muito bom porque além de cantar, a gente bateu um papo sobre questão de música, de como começar, do que fazer, do que não fazer. Que é o que todo mundo precisa. Bem queria se todo mundo tivesse esse apoio, né? Não faz isso pra começar, faz isso pra começar. E eu achei muito interessante. Eu acho que foi uma troca de conhecimentos muito boa. Muito bacana. Eu vou pedir só que você cite os nomes desses profissionais que fizeram o show contigo. Foi Beatriz Duarte, né? Ela recente gravou aí um EP visual. E Stephanie, que não atua também na área musical. Ela trabalha com unhas, né? O design, eu acho que é assim que chama. E nenhuma das duas ainda tá cantando profissionalmente no quesito, tipo assim, vem fazendo shows, essas coisas, né? Então, eu pensei muito e Bia principalmente porque ela tinha gravado um EP já tem bastante tempo. Eu disse, não, vou chamar a Bia. E foi muito repentino o meu convite. Quando eu pensei em fazer esse projeto, eu tinha ido lá no mercado e vi Bia. Eu disse, Bia, tu bem? Vai participar comigo. Ela tem um timbre bacana. Viu? Eu disse, mulher, eu tô fazendo um projeto de participações do meu show. Topa? Topa. Só foi pronto, fechou. Vai participar do meu show. Aí depois chamei Bia e chamei mais 2 pessoas que já cantam. Que é Luquinha, bem conhecido aqui, Lucas Eduardo. E meu amigo Cássio Rocha. Cássio Rocha, do lado também. Da ótica. Todo mundo, conhece, né? todo mundo. Que já cantam profissionalmente, mas eu queria chamar já pra ter esse entrosamento, né? 2 que já cantam, assim como eu, profissionalmente, e que já vem numa trajetória aí bacana, e 2 que estão iniciando. Aí deu super certo bacana. E foi muito bacana a interação da gente com o público e de cantor pra outro também, foi muito bom. Muito massa. E agora que a gente tá se dirigindo ao final da nossa entrevista, eu vou pedir para que você deixe, né, o seu contato para shows, para que as pessoas que ainda não te conhecem, né, que conheceram a partir de agora, possam te contratar. Sim. É muito simples, eu tô lá no Instagram, @JandersonSouto, e o meu contato, 8399360-3598. Pra me contratar. Um desses 2 você vai conseguir me contatar. Excelente. Mandou uma mensagem no Instagram, ele respondeu rapidamente, viu? Pois é. E às vezes eu mando mensagem lá pro pessoal pra convidar pro Abananados, aí, pô, faço uma semana, um mês, meu Deus, não olha não, Eu olho todo mundo, mensagem por mensagem. Mas é isso.
Janderson, muito massa nosso papo aqui hoje, né? Não rolou a dupla, Jartson e Janderson, mas rolou a entrevista. Quem sabe uma outra, né? Pois é, mas rolou a entrevista muito massa. Eu gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite e o meu público já sabe, é sempre de última hora, meus convidados. Então eu agradeço por isso também, por ter aceito tão em cima da hora. Mas graças a Deus que deu super certo a questão da agenda, né? Pra gente poder fazer essa gravação. E eu externo minha gratidão a vocês pelo convite e fiquei muito feliz, muito lisonjeado em participar desse podcast. Eu tenho certeza que será um sucesso. Bem, muito obrigado. Agora a gente vai olhar para aquela câmera ali para nos despedirmos do nosso público. Bom, pessoal, o episódio 125 da Bananados InstaCast fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.